A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. O programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 40. Hoje, dia 30 de maio de 2024, programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema A Parábola do Festim das Bodas. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, dando início ao programa então, com os cumprimentos, agradecemos a presença de todos que já estejam conosco aqui sintonizados para esse programa. Passo a palavra para a Martinha e para a Regina. Boa noite, amigos. Paula, Regina, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a este programa e possamos apreciar a palavra amiga do Evangelho segundo o Espiritismo do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Martinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes aqui do programa Entre Dois Mundos, todos os ouvintes encarnados e desencarnados que vêm estudar conosco este tema de hoje. Que tenhamos um excelente programa com a paz do nosso Mestre Jesus. Muito bem, de praxe então, passamos a nossa prece de abertura e já damos início na sequência ao programa da noite. Prece de abertura. Agradecemos ao Mestre Jesus, que sempre está presente conosco, e também aos mentores espirituais deste ponto de luz, do Núcleo de Estudos Vinha de Luz, que hoje faz o programa Entre Dois Mundos. Agradecemos aos nossos mentores, sempre nos intuindo e nos ajudando. Também queremos agradecer a todos os ouvintes, encarnados e desencarnados, que hoje aqui conosco estudam este tema do programa. Pedimos sempre a paz do nosso Mestre Jesus para todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Que assim seja. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, amigos, hoje falaremos sobre a parábola do Festim das Bodas, ou também conhecido por parábola da festa de núpcias, ou ainda como a parábola da grande ceia. Encontramos tanto no Evangelho de Lucas, quanto no de Mateus. Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24, e Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Esta parábola também figura no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, sob o título de Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábolas
são, em geral, um recurso didático que se faz presente desde a antiguidade, encontrando-se entre todos os povos orientais, sobretudo entre os hebreus, onde figura no Antigo Testamento ou no Tanakh, que é uma coleção canônica dos textos hebraicos, ou a Bíblia hebraica. Vamos, pois, então, entender o vocábulo a partir da sua raiz matemática, na geometria analítica, para a qual a parábola é uma curva num plano cartesiano, ou, em linguagem mais específica, um conjunto de pontos que são equidistantes de um ponto dado, chamado de foco, e de uma reta dada chamada de diretriz, para daí deduzir o seu significado, por assim dizer, teológico ou pedagógico. Todos compreendem com relativa facilidade que a distância mais curta entre dois pontos, A e B, é uma linha reta. Ocorre que, às vezes, há obstáculos intransponíveis para traçarmos a tal linha reta. Daí, então, se fazer necessário uma curva para contornar o obstáculo. Eis aí a parábola. É uma figura de linguagem que tenta chegar ao mesmo objetivo por um caminho um pouco diferente. Para, então, a gente dar início a todas as nossas argumentações, nós vamos ouvir a narração que a Regina faz sobre a parábola. Vamos a ela e já voltamos na sequência. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem darem importância a isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver o que estavam à mesa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus, capítulo 22. Pois bem, então, ouvintes, estamos de volta para dar início ao tema da noite. E eu começo perguntando qual seria o significado da parábola da festa de núpcias. É possível aplicá-la nos dias que correm? Pois bem, para estudá-la devemos esmiuçá-la o máximo possível, e é o que nós vamos fazer hoje aqui. Mas
Lembramos a todos que os grupos de estudos são de grande importância para estes e outros esclarecimentos acerca das parábolas, bem como dos ensinos em geral do Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, não é isso, Regina? Pois é, Paulo. Esclarecendo ainda acerca do significado das parábolas, devemos lembrar que para o entendimento da pedagogia de Jesus, haviam barreiras intransponíveis para que se traçasse um ensinamento em linha reta, como você citou, né? Por isso, era preciso contornar essa impossibilidade cognitiva da humanidade. À época, se quisesse deixar um legado, um ensinamento, uma lição. Pois é, Regina, sob a forma de alegorias, então esta parábola transmite lições que vão nos ajudar bastante a compreender a vida atual. E então nós vamos esclarecer quem são os personagens dessa história, desta parábola em foco, neste programa. Vamos lá? Vamos sim. Vejamos quais os elementos, as personagens desta festa de núpcias. O reino dos céus representa o estado de plenitude espiritual, o ápice do processo evolutivo. O rei é Deus, nosso Pai Celestial, o Criador dos seres e de todas as coisas do universo. O filho para o qual as bodas foram preparadas é o nosso Divino Mestre Jesus. Os servos são os seus enviados, aqueles espíritos guardiões da humanidade. Pois é, aqui eu faço observação que os servos são os profetas do Antigo Testamento que preparam, que anunciaram a chegada de um Salvador. João Batista, Miqueias, Jeremias, Zacarias e Isaías. As iguarias, Paulo, os bois, as cevadas, simbolizam as lições do Evangelho. E a humanidade são os convidados, Martinho. Muito bem, Regina. Paulo. Outra informação para melhor compreensão da narrativa desta parábola é que temos duas ordens de ideias. Antes de entrarmos na parábola mesmo, né? A primeira, então, meus amigos, é que o estado de plenitude espiritual, onde falamos reino dos céus, é um convite destinado a todos os seres humanos, indistintamente, humanidade. A segunda diz respeito à forma de como podemos atingir a perfeição espiritual. Através de uma festa de casamento ou união com Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre. Nesta festa, meus amigos, os discípulos do Mestre encontrarão uma farta provisão de bens para suprir todas as suas necessidades. Necessidades estas de fome e sede espiritual. Então, deixamos claro qual é o tipo de alimento que esta festa está oferecendo. Pois é, Martinha. Jesus compara, então, o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Iniciamos então analisando os primeiros convidados. A parábola acena aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham estimular a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências igualmente desprezadas, e muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam alegando terem de ir cuidar dos seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Muito bem, Paulo. Vamos então para as interpretações do texto evangélico. Voltando a dizer aqui, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Eu vou rebater mais um pouquinho aí, Regina, que o reino dos céus, então, nesta parábola, é representado por um rei que promove essa grande festa para celebrar as núpcias de seu filho, Jesus,
enviando seus servos para convidar um povo escolhido, neste caso os hebreus, que rejeitaram o convite. Pois é. O processo de evolução espiritual começa efetivamente a partir de certo nível de entendimento e de experiências vivenciadas pelo Espírito. Somente a partir desse patamar pode o homem abrir-se para essas verdades transcendentais. Dessa forma, os primeiros convidados foram os hebreus. Os hebreus, então, meus amigos, estes foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei. Primeiramente, por via de Moisés, para então lembrarmos. Depois, por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a se alastrar pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Sim, Martinha. Importante também lembrarmos que o chamamento do nosso Mestre Jesus não foi atendido pela maioria dos judeus, a despeito da base religiosa que possuíam. Vemos a situação se repetir nos nossos dias atuais. Existem milhares de pessoas que receberam educação moral proveniente de diferentes interpretações religiosas. Entretanto, não aceitam o convite para se melhorarem. Preferem atender às sensações imediatistas e transitórias da vida material, numa clara manifestação de egoísmo opressor. Gostaria de contribuir, Regina, neste sentido, um amigo espiritual, no livro Falando a Terra, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, nos esclarece. Aspas, então, para esta fala. Melhor é aquele que se julga insignificante e vive cercado de servos, com os quais trabalha para o bem comum, do que o homem preguiçoso e inútil, faminto de pão, mas sempre interessado em honrar a si mesmo. Enquanto, meus amigos, as mãos do ímpio tecem a rede dos males, prepara com teu esforço a colheita das bênçãos. Tudo passa no mundo. O mentiroso pagará pesado tributo. O despiadado ferirá a si mesmo. O imprudente acordará nas sombras da própria queda. O avarento será algemado às riquezas que amontoou. O revoltado estará em trevas. Mas o homem justo e diligente vencerá o mundo. Que bonito! Pois é, amigos. Vivem como sonâmbulos, esses que, indiferentes aos benefícios espirituais recebidos na existência, não avaliam o preço que terão de pagar por esse descaso. Mas aqui eu gostaria de contribuir dizendo que sempre devemos lembrar, amigos, que Jesus segue os ensinamentos do nosso Pai e que nosso Pai sabe ser paciente e respeita o tempo de cada um. O Mestre disse que retribuirá a cada um segundo suas obras. Tu leu meus pensamentos? Esse esforço que é da passagem desse livro Falando a Terra, que essa colheita de bênçãos, então, tanto Chico Xavier quanto a própria parábola nos mostra que os ensinamentos estão à nossa volta, à disposição, mas que a colheita se dará de qualquer forma. E ele nos sinaliza que podem ser bênçãos e que tudo passa nesse mundo. Então, o proveito que eu vou fazer da situação dependerá da minha força de vontade, porque eu posso já ter um grande... eu tenho uma oportunidade de conhecimento e está à minha volta. E quando eu sou chamado para, então, exemplificar e trabalhar em cima do que eu já aprendi, eu prefiro o comodismo, o descaso, a imprudência, porque a mudança dá trabalho.
Exato. Então, mas muitos também ainda não despertaram para esse chamado, né? Então, por isso é tudo ao tempo de cada um. ao tempo de cada um. Pois é. Vamos aí para um outro trecho da parábola, minhas amigas. Vem lá. Depois, então, o rei enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e tudo o que já havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Aqui ele faz uma referência às perseguições, aos flagelos e mortes sofridas pelos mensageiros de Deus antes e depois de Jesus. Um dos casos clássicos, né, logo depois de Jesus, é Paulo de Tarso, né, Estevão. que foi muito flagelado. Estevão também, né? E todos eles que foram sacrificados, exceto um, não foi, Martinha? Que morreu de velhice? João. Né? João, né? Uhum, Todos João. os outros foram mortos, né? Pois bem, com o ritualismo imposto pelas diferentes castas sacerdotais, a religião judaica revelou à época de Jesus grandes desvirtuamentos. A lei de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos, era a letra morta, mantida no esquecimento. Foi quando o Pai então lhes enviou Jesus para lembrá-los dos compromissos morais e espirituais assumidos. Pois é, Paulo, nesta época o mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida por seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu o Divino Mestre Jesus, enviado para os chamar à observância da lei, para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Os primeiros a serem convidados, os hebreus, judeus, israelitas, para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. Pois é. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros, sendo eles, especialmente, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. E, como nós citamos fariseus e saduceus, Regina, você poderia trazer uma explanação sobre esses dois povos? Paulo, os fariseus eram um grupo de judeus devotos ao Torá. O Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E os saduceus eram parte da alta classe de aristocratas e cuidavam de grande parte do sacerdócio. Pois é. Nós vamos fazer um breve intervalo e ainda dentro desse mesmo assunto, na sequência do assunto, a gente volta em seguidinha. Ninguém poderá carregar os fardos de suas dores. Eduque-se com o sofrimento. Ninguém entenderá os problemas complexos de sua existência. Exercite o silêncio. Ninguém seguirá com você indefinidamente. Acostume-se com a solidão. Ninguém acreditará que as suas aflições sejam maiores do que as do vizinho. Liberte-se delas com o trabalho da autoiluminação. Marco Prisco. Conversando sobre o Espiritismo.
Pois bem, então, vamos dando sequência. A Regina tinha acabado de explicar, então, quem eram os povos, né? Os saduceus e fariseus. Esses que não deram ouvidos, né? Ao convite de Jesus, ao convite do Pai. E eu digo que o número de cristãos que segue o Evangelho ainda é muito pouco. Continuamos, viu, Martinha e Regina, dando muito pouco ouvidos à doutrina, né? Ao Evangelho, né? Trazido até nós, por acaso ou não, pela doutrina espírita, né? Pelo espiritismo. Eu acredito que não tenha sido por acaso, viu? Mas vamos lá. Não existe. Não existe, né? Pois é, em geral são pessoas que ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas poucos se esforçam para vivenciá-las, não é isso? Então, Paulo, não se revelam preocupadas com a salvação da própria alma. Salvação aqui, o termo nós já sabemos que é o trabalho íntimo de cada um para aprimorar a sua existência e ter uma evolução, então. Estão sempre adiando e definitivamente o momento da transformação. Essa transformação é espiritual. No próximo ano, no futuro, na reencarnação seguinte, eu resolvo isso. São criaturas absorvidas com o dia a dia, com a vida material, com os acontecimentos rotineiros e não sentem necessidade do Evangelho. Interessante. Eu conheci pessoas assim. Isso, meu amigo. Indicadas no registro de Mateus, temos também como que os que foram para o campo. Foram para o campo e foram cuidar dos negócios. Tenho afazeres, agora não posso, agora não consigo, agora não dá. Temos até uma parábola que é aquela pessoa que quis seguir Cristo, mas deu as desculpas, como nobres. Nobres, né? Tenho que enterrar meu pai, não é isso? Sim, é Jesus e Decisão, né? do livro da Joana de Ângeles Codivaldo. Sempre tem as desculpas nobres. Para eles, cuidar do campo, cuidar dos negócios, era convincente. As prioridades materiais terrenas, né? Sem se darem conta, então, Paulo, do mal que impõem a si mesmas no final, porque é somente para elas que está sendo feito algo ruim. Esse débito vem cobrar um juro alto, né? Os juros altos. Porque quando a gente fala que elas não estão se dando conta do mal que fazem, que se impõem, é porque a oportunidade se deu e elas deixaram passar. E nós já sabemos, então, que também isso terá uma cobrança. De alguma forma, ela está semeando. Sim. Sempre, né? O tesouro que trazem no coração é o amor pelo dinheiro e pela aquisição de bens, pela realização de negócios lucrativos, pela vivência dos prazeres, não lembrando que são espíritos encarnados. A providência divina jamais cessa de enviar à Terra seus emissários, cada um deles encarregados de revelar pouco a pouco um aspecto da verdade que resplandece vitoriosa com a restauração dos ensinos do amado Mestre Jesus através do advento do Espiritismo. Pois é, digamos assim, as chamadas foram muitas, né? De 18 séculos para cá. Só no final, quase meados desses 18 séculos, é que o Espiritismo veio novamente soar as trombetas e alertar, né, a humanidade que, olha, o caminho não é esse. Ou, aliás, não é só esse. É claro, a sociedade evoluiu, a tecnologia, o conhecimento, tudo evoluiu, né? As ciências, mas ficava faltando alguma coisa ainda. E o Espiritismo veio justamente para ser esse sinal de alerta. E a negligência e a indiferença pelas coisas espirituais acabam então simbolizando esse ultraje, a morte dos servos ilustrados nesta parábola. Por exemplo, no versículo 7, temos lá: "E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade." Isso daí é um trecho que faz referência à manifestação da lei de causa e efeito. A gente já vai ver com algum detalhe mais o que parece ser muito impactante, né? Encolerizou-se o rei, mandou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou sua cidade. Já já nós vamos entender a que isso se refere. Mas, no caso dos judeus, a história relata os sofrimentos que passaram ao longo dos tempos,
a começar com o ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Foram trucidados pelos romanos, tá aí, né, os seus exércitos foram os romanos, né? A sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída, como relata com detalhes Flávio Joséfo, o historiador da Antiguidade, em seu livro História dos Hebreus. Então, veja que o pai, tendo sido desprezado, tendo tido o seu convite desprezado pela humanidade, encolerizou-se enviando seus exércitos. Está aí a marcha do Império Romano, destruindo, trucidando todos, né? E destruiu, no fim também, os próprios romanos e incendiou a cidade aqui dos hebreus, né? Jerusalém. Causa e efeito. Mas devemos entender a colheita dos próprios que semearam, aqueles que semearam. Não é o pai que é um pai... Exatamente. Um pai vingativo. É como ele tivesse feito uma predição, né? Ele, na verdade, ele quis mostrar que toda ação tem uma reação. Isso, é causa e efeito. É a causa e efeito. Eu semeando, eu vou colher, como falamos anteriormente. E quer queira, quer não, os templos de pedra, tudo que o homem conserva e acha que é prioridade como orgulho, vaidade, nesse caso a história deles. Também. Que estamos trazendo, dia vai, dia vem, isso deixa de existir. Exatamente. Prevalecerá o espírito, mas a matéria não. Exato. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, disse o rei. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Pois é, Regina, Deus não diferencia os bons dos maus, são todos seus filhos. Ele age com justiça e quer o bem de toda a humanidade. Interessante essa tua fala, Paulo, porque a Regina falou um pouquinho antes sobre esse Deus amor, não o Deus perseguidor, vingativo. Né? Aqui a parábola, então, deixa bem claro que não existe distinção. Ele vai abraçar e amar a todos. Então, ele tem leis que deverão ser seguidas rigorosamente. Ele talvez tenha... Será que ele se enganou, Martinha, quando ele achou que o povo escolhido, que tinha eleito apenas um Deus, entre tantos povos, aquele surgiu tendo eleito um Deus. E ele pensou, é a este que eu me dirijo. E este povo lhes virou as costas. Deus nunca se engana. Nunca se engana, não, né? Nunca diria a mesma coisa, Martinho. eu queria ver a resposta. Tá certo. Mas como a Regina também falou no início do programa, a bondade divina é tão grande que ela vai te deixar livre. Livre. Teu livre-arbítrio. É por isso que nos deu o livre-arbítrio. Né? O ranger de dentes, que nós falaremos lá na frente, foi a decisão que eles tomaram. Então, arcariam futuramente com as suas decisões. E o dia que nós aprendermos a ser pacientes como Deus, nós vamos entender, né? Porque nós sabemos que nós estamos semeando, como você disse, Martinha, e vamos colher, né? Falando de coisas boas. Mas se eu semear coisas ruins, é óbvio que eu vou colher coisas ruins. E isso independente do pai. Não é o pai que me manda essas coisas ruins. Sou eu que construí isso para minha vida. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Então o rei disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos, Martinha. Regina, é tão bonito, a gente vai estudando a parábola e se encanta. Há tanta coisa a ser falada a respeito. Mas nesse versículo, então, Jesus informa que a palavra iria ser pregada a todos os povos. Pagões, idólatras, todas as pessoas, independente da religião, do patrimônio, quem estivesse presente na terra ou fora seria agraciado com toda essa luz.
porque acolhendo a mensagem do Mestre, eles então seriam admitidos no festim, em lugar dos primeiros convidados. Sabemos que este trabalho foi realizado após a crucificação, pelos apóstolos e alguns discípulos do Cristo, em especial o desenvolvimento feito por Paulo de Tarso junto aos povos gentios da época, os gentílicos. Exato, Martinha. É isso mesmo. Entretanto, para participar da festa, era preciso estar vestido adequadamente, com o traje nupcial. Isto é, faz-se necessário que a pessoa traga o coração puro, livre de más intenções, ainda que não possua uma base religiosa ou moral significativas. Essa veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. Seria um traje de virtudes internalizado, né? Pois é, atar as mãos e os pés e lançar para fora, para as trevas, aquele que não estava devidamente então trajado, isto é, não estava vestido com as melhores virtudes, que não trabalham na seara do Senhor com as melhores intenções. Essas pessoas então sofreriam expiações, sendo privados de escolhas, ou seja, retiradas as suas autonomias e recebendo reencarnações compulsórias. Esta seria aí a intenção da parábola ao dizer que então essas pessoas seriam jogadas de mãos e pés atados nas trevas. Em síntese, é preciso que o espírito seja guiado pelos preceitos do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Voltando um pouquinho, quando o rei manda chamar todas as pessoas em todos os pontos, eu achei interessante, porque quando Cristo nos diz que o evangelho seria pregado a toda criatura, como temos ali, né, de pregar o evangelho a toda criatura, a busca por essas pessoas para participar da festa era dizer que o evangelho seguiria, independente da rejeição dos primeiros. Então todo aquele povo convidado seria a humanidade que receberia, que teria condições de conhecer o evangelho. Uns não quiseram, mas outros iriam ser convidados para essa grande ceia. Então, meus amigos, não basta ninguém ser convidado. Não basta se dizer cristão, nem ir sentar à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso a todos, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Que quer dizer ter puro coração e cumprir a lei divina, segundo a doutrina espírita que nos oferece este evangelho. Então podemos dizer que a lei toda está contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Muito bem, Martinha. A parábola também nos mostra que os hipócritas promovem e executam lutas fratricidas, desuniões, perturbações. São esses os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos. E temos também os falsos profetas, esses falsos cristos, que são os oportunistas, os embusteiros que enganam as pessoas sob a aparência de bondade e de religiosidade. Pois é, ouvintes, aqueles que se mantêm indiferentes ao sofrimento do próximo e que negociam com as coisas celestiais para obtenção de vantagens materiais, todos eles serão retirados da festa por não estarem vestindo o traje nupcial, isto é, por não terem os valores e virtudes à altura dos mandamentos de Deus. Sabemos que somos espíritos imortais e, portanto,
todos seremos conduzidos às reencarnações em outras paragens, de acordo com as nossas vibrações e devido às decisões que escolhemos através do nosso livre-arbítrio, até o dia em que atingirmos o último degrau da nossa escala evolutiva. Nesse dia, nos tornaremos espíritos puros, assim como nosso Divino Mestre Jesus, e não precisaremos mais reencarnar. Pois é, então. Sendo espíritos puros, nós deveremos então atingir o reino de Deus. Mas vamos fazer um breve intervalo e vamos pedir que a Martinha fale um pouco desse reino de Deus para nós. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, dando sequência, passo a palavra para a Martinha. Meus amigos, para que possamos atingir neste mundo, neste momento, o reino de Deus, o Mestre Jesus, ele não pediu a nenhum de nós para grandes sacrifícios, peregrinações, irmos para regiões distantes de difícil acesso e de dificuldade. Não. Ele apenas espera que nós venhamos a demonstrar, diante da vida e dos acontecimentos, coragem suficiente para viver. Viver todos os dias no exato cumprimento dos nossos deveres. Nesta grande viagem que muitas vezes ela é difícil, sim, porque a reencarnação é um presente do nosso Pai e ela é feita de lutas necessárias para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento. Mas o Mestre não exige que nós nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma, mas Ele espera de cada um que nós saibamos dizer sempre aquela palavra equilibrada, aquela palavra que reconforta, que ampara, que edifica, porque é isso que está no seu Evangelho. Nós devemos lembrar que importa mais as intenções e os atos, meus amigos, do que os discursos. Não nos obriga também a renunciar se pararmos para pensar os nossos bens terrenos. Ele nunca pediu isso. Mas Ele espera que nós nos dediquemos a administrá-los sensatamente. Aqui indica que devemos dividir adequadamente, criteriosamente, o peso, a importância real entre as necessidades físicas, materiais e as espirituais. Esse mestre, esse nosso irmão, ele não nos impele a ginásticas especiais para desenvolvimento prematuro das forças físicas e psíquicas. Regina falou isso no início do programa. Tudo tem um tempo, mas Ele espera que nós acabemos nos esforçando um pouco mais. Para quê? Para barrar atos e pensamentos infelizes, meus amigos. Dominando então as nossas tendências inferiores. Pois é, Martinha. Jesus não nos solicita a perfeição moral de um dia para o outro, como você acabou de dizer, mas Ele espera sim que nos disponhamos a cooperar com Ele, suportando as injúrias e as esquecendo também, em favor do bem comum, pois somente através do amor é que atingiremos essa perfeição moral. Oh, Regina,
É tão bom falar do Mestre Jesus, porque aí parece que a nossa audição se amplia e nós sentimos uma vontade de fazer diferente a caminhada. Com certeza. E mais uma vez, então, o Mestre Jesus nos convida a repetirmos a velha lição. Termos resignação, entender as dificuldades do próximo, como tu acabaste de citar, e também, meus amigos, nos apiedarmos de todos, como nós também queremos para nós. Pois aí Jesus também não nos determina ritos sacrificiais de alimentação. Ele espera que tenhamos o respeito ao nosso corpo, porque o nosso corpo é o santuário do Espírito, que a lei da reencarnação nos haja emprestado. Não nos aconselha o afastamento da vida social, apenas espera que exerçamos a bondade, a paciência, o perdão e o amor para com todos. Então, Regina, Paulo, o nosso estudo mostra que Jesus não nos pede o impossível. Ele solicita a cada um de nós apenas a colaboração e o trabalho na medida das nossas possibilidades humanas, que nós já sabemos que são muitas. Cabendo então, meus amigos, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Somos os alicerces sobre o qual o mencionado paraíso celestial, a qual toda a humanidade está destinada a atingir, deverá ter um início, ainda nas reencarnações deste orbe. Muito bem, devo dizer que está bastante esclarecedora essa conversa entre vocês, viu? Está muito bacana. Mas vamos falar um pouquinho mais aí da veste nupcial. É aquela pela qual o convidado imprevidente foi mandado pelo grande rei para ser castigado e sofrer, e que está ali representando também o nosso atraso espiritual. Não estamos todos ainda presos aos ciclos das reencarnações, onde há sofrimento, dor, provas e expiações, exatamente porque nos deixamos arrastar ainda pelas paixões da matéria, não é, Regina? Paulo, porque um outro momento de grande reflexão que esta parábola nos oferece é quando analisamos a fala do Mestre Jesus, através das alegorias, devido às dificuldades do tempo, mas que hoje podemos entender com clareza. A veste nupcial é exatamente aquela condição em que o homem rende-se à lei do amor. Amor esse que purifica e nos lava os tecidos sutis do perispírito. Pois é, nós estávamos falando aqui no intervalo sobre a geração de Moisés que não estava vestindo essa veste nupcial. Veio Cristo e parece que também a humanidade ainda não vestiu a veste nupcial. E veio então o Espiritismo. Será que agora vestiremos a veste? Eu penso assim que na época de Moisés, Deus mandou o profeta Moisés, que trouxe os 10 mandamentos e trouxe um Deus para que as pessoas que estavam perdidas naquela época, na sua época, ele teve que trazer um Deus mais punitivo, rígido. Né? Então, para conseguir acalmar aquelas pessoas daquela época, ele trouxe esse Deus rígido. Não adiantou, aí ele mandou Jesus. Passados os anos, veio o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus ainda não podia falar abertamente para as pessoas, porque muitas ainda não estavam em condições de entender. Então, ele falava por parábolas. Mas ele já veio trazer um pai diferente, menos rígido. O pai de amor. Mais amoroso. O pai de amor, né? E aí, passou mais 18 séculos e veio o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio clarear aquilo que o Mestre disse sobre a reencarnação, sobre sermos espíritos imortais. Com um diferencial importantíssimo. Lá atrás foi um homem, Moisés. Depois, o homem, Jesus. Só que agora o Espiritismo vem falar
pela palavra de toda a espiritualidade. Aqueles que já viveram aqui. Que seriam os servos da parábola. Os servos, né? Os servos. Sim, os servos. Pois Grande é. oportunidade nas nossas vidas. Essa veste, então, nos coloca prontos para prestigiar a grande festa de casamento de Jesus com a humanidade. Essa é a festa, né? As bodas de núpcias, o casamento de Jesus conosco, com a humanidade, inaugurando, então, a era nova deste nosso planeta de regeneração, fadado a ser um planeta de regeneração e que está destinado, estes planos de Deus destinado à nossa terra. E a roupa adequada então para essa festa não se encontra à venda, Martinha, como você disse, né? Não é negociável, não se pode comprá-la porque ela não é material, mas é fabricada com uma substância moral dessa nossa regeneração, da modificação íntima para o bem de toda a humanidade e que, como você diz, é a base dessa doutrina, começa por cada um de nós. Para vocês verem que interessante, a regeneração começa por quem? Por nós. Começa por nós, para depois o planeta se regenerar. É a mesma coisa que a frase da música do Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Muito bem. Né? Então, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nesse instante, assume o seu papel de reviver o cristianismo em sua feição primitiva e pura, de resgatar os ensinamentos de Jesus que haviam sido esquecidos, e lhes retirando as alegorias e os detalhes circunstanciais, ou seja, desnudando-lhes a grandeza moral. Lembrando que a doutrina dos Espíritos sucede ao cristianismo, trazendo o Deus do amor e da razão, que não mais se teme, mas no qual se confia, porque se pode usar a razão, a lógica e o bom senso para entender a sua grandeza eterna. A fé recebe alta dos sanatórios, a fé cega nunca mais. Pois é, então, Regina, fé sem explicação plausível, sensata, racional, nunca mais. Aquela fé aleatória, fantástica, fantasiosa, miraculosa e inexplicável à razão perde dia a dia mais adeptos. Principalmente no mundo onde a ciência e a realidade apoiam-se em fatos comprováveis e mesmo nas consequências de cada uma de nossas ações. Assim sendo, não há mais como acreditar ao acaso, ao sobrenatural, as ocorrências que nos cercam. Assim também entendeu o Espiritismo. E quanto mais a ciência progride e explica, mais a doutrina se vê contemplada pelas descobertas que explicam e clareiam os processos antes desconhecidos. A doutrina não combate a ciência, antes serve-se dela e não vê que a caminhada do conhecimento humano seja um entrave a tudo aquilo que ela professa. O Espiritismo é inteligente e serve-se dos avanços da humanidade para retirar a cada passo o véu do inexplicável sobre a realidade da vida terrena e também da espiritual. Sim, isso aí mesmo, Paulo. O Espiritismo oferece o entendimento que precisamos para uma fé raciocinada. Nós temos a liberdade de pensar, de interrogar, de filosofar e de crer. Não porque nos mandaram crer, mas porque se experimentou pessoalmente ou, usando a razão, no encadeamento dos nossos achados científicos e filosóficos. A ciência e a filosofia passam a ser as nossas irmãs de caminhada, pois estão interligadas com a religião. Ok. Vamos dar uma ligeira paradinha para então entrarmos no nosso quarto e último bloco, e aí eu passo então passaremos a palavra para Martinha. Deixa que o poder do bem se comunique com os outros, através de tua alma. Aos fracos revestirás de fortaleza, aos aflitos sossegarás com a tranquilidade, aos descrentes socorrerás com a fé, e aos caídos darás teu abraço.
alentador. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, nesse clima de total tranquilidade, de equilíbrio, serenidade, vamos dar então sequência ao início deste último bloco com a palavra, então, a Martinha. Então, meus amigos, a Regina e o Paulo citaram aí todo esse trajeto de tantos irmãos servos que vieram trazer a palavra do Mestre. Mas é muito importante lembrarmos nesta nossa conversa que tudo isso junto tem que ter o querer de cada um. É a vontade, É a né? vontade. É o querer, a vontade é isso. E o Pai é tão bom, tão misericordioso, que Ele soube gradativamente entender, já sendo o nosso Pai Criador, sabia das nossas deficiências, mas Ele quer sim que nós saiamos dessa condição trabalhando, fazendo mudanças. E dá trabalho. Qual das conquistas? E eu vou dizer que a humanidade também está dando trabalho para ele, viu, Martinha? Muito trabalho. Bom, a doutrina espírita aí veio para sacudir e tirar do sossego. Talvez uma... É que a doutrina chegou numa época de grande iluminação, digamos assim, intelectual, tecnológica, científica, a inteligência já bastante aflorada, e ela entrou como uma ferramenta muito preciosa neste processo. Eu lembrei agora que vocês então comentaram sobre a lei mosaica, depois veio Cristo, depois veio a doutrina, o Consolador. Então, quando tu fala que a doutrina veio num tempo onde a inteligência, a sagacidade estava muito aflorada, eu pensei, tudo é um processo mesmo de transição. Exato. Sim, por isso que Deus nos criou simples e ignorantes. Ele sabia que... Não é que a gente dá trabalho para o Pai. Ele sabe. Ele nos criou e nos dotou da centelha divina, e todos nós vamos trilhar o nosso caminho rumo à perfeição. Depende de cada um. Como a Martinha disse, querer, ter vontade. Porque dá trabalho. Dá trabalho. E quando ele lança, então, para nós a doutrina dos Espíritos, nós já sabemos pelas obras da codificação que nós estávamos prontos. Nós estávamos na fase infantil, ainda estamos, mas nós já podíamos assimilar e captar a mensagem com muito mais clareza do que na época dessa parábola. Em épocas passadas, se você dissesse a uma pessoa que aquele ato dela estava errado, inadequado, talvez ela nem entendesse. Não. Hoje, com o advento do Espiritismo, o homem já é capaz de, mesmo praticando um ato mau, ele tem consciência do que está fazendo. E se ele é alertado sobre isso, ele se dá conta do que está praticando. Ele não tem mais como fugir. A consciência já toca um alarme, entende? Estou praticando o mal. E justamente digamos assim, que o problema fica mais acirrado, porque hoje, embora você tenha consciência do mal que possa estar praticando, ainda assim você o pratica. Então, talvez, é como a gente sempre diz, quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Aquele ser humano lá de trás tinha tão pouco conhecimento, a culpa dele, por exemplo, as falhas eram bem menores em relação às nossas hoje, proporcionalmente. À medida que conquistamos o entendimento, nós temos mais trabalho. Sim, e as ferramentas estão disponíveis, né? Isso. Então, Paulo, a compensação desse esforço, porém, é o fato de que não são conquistas transitórias. Eu saio dessa condição da minha ignorância de querer seguir esse trajeto material, não me dando conta de que o bem deve ser a prioridade. Uhum. Mas aí eu começo a perceber que são conquistas transitórias. É onde eu estou amadurecendo como espírito. Por exemplo, podemos trazer situações como um carro importado ser uma prioridade, uma casa, um título acadêmico, um corpo perfeito ou uma relação afetiva de
profundo estresse. Neste momento, isso é o que traz felicidade, traz alegria. Dá trabalho, é esforço que tem que ter para ter essas perda conquistas. de tempo. Mas vale refletir sobre a inutilidade e o estrago que o nosso orgulho e o nosso egoísmo, então, tem trazido às nossas vidas. Nossa vaidade. Nossa vaidade. E vamos, através do amor, aderir ao programa de crescimento espiritual traçado pelo Mestre Jesus. Devemos lembrar que esse traçado aí pelo Mestre tinha um objetivo bem claro, que era conduzir todos nós à felicidade eterna. Por isso, quando nós trazemos esses exemplos de conquistas transitórias, não quer dizer, como nós falamos anteriormente, de nos desfazermos, abandonarmos tudo que temos, de forma alguma. É o valor que eu vou dar a cada momento, a cada conquista na minha vida. Quando você disse agora felicidade eterna, me acendeu uma pequena luz aqui. Se a nossa vida é transitória e limitada, por maior que seja a nossa felicidade, ela vai ser igualmente pequena, transitória e limitada a nossa existência aqui e agora, não é isso? É isso aí. As conquistas morais são para sempre. Porque nós já apreendemos, porque são os nossos únicos bens, e são esses bens que a gente conseguirá levar deste mundo quando voltarmos à pátria espiritual. E vamos trazê-los de volta uma vez reencarnados, né, em existências futuras. Eis porque, amigos, eu já comecei a trabalhar a minha reforma íntima urgentemente. Apertou o sapato, não é? Tá certo, meninas. Olha aí, no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, temos uma interessante fala desse espírito que sempre nos enseja ao aprendizado construtivo e edificante. E ele diz: no espiritismo que viceja exuberante na condição de doutrina eminentemente reencarnacionista, à luz redentora do Evangelho do Cristo, ficam assegurados pela oportunidade dos reencontros o reajuste de situações, os resgates de débitos e a reabilitação de vítimas. Ou seja, com essa constatação da eternidade, nós podemos corrigir o que erramos aqui e agora ou pagar o que fizemos de mal para alguém aqui nesta encarnação. Lá na próxima teremos este débito, teremos que pagar, né? Então as excelências da reencarnação nos falam aí de um Deus que não é apenas o Criador do universo, causa primária de todas as coisas, mas também que é um Pai compassivo e bom, justo e misericordioso. E em várias passagens do Evangelho percebemos que Jesus sempre falava do seu reino, das moradas do Pai e do amor que Ele, o nosso Pai, tinha por todas as criaturas, seus filhos. E o Mestre, ele vem semear nos corações dos homens a boa nova, as notícias alegres de um reino de oportunidades que se iniciava aqui neste reino terreno. Mas para isso precisaríamos nos reencontrar como espíritos, para chegarmos a tão nobres e belas terras e também para compreendermos este vasto universo de oportunidades e recomeços. Pois é, Regina, o detalhe que não devemos deixar de observar encontra-se na frase: precisaríamos nos reencontrar como espíritos, isto é, há uma condição essencial nesse processo que nos deverá levar ao reino de Deus, o reencontro espiritual, ou seja, através da nossa elevação espiritual, que fará graçar entre toda a humanidade a fraternidade, a igualdade entre todos os irmãos, a eliminação absoluta do egoísmo humano e de todos os erros e vícios advindos desse egoísmo, além de tantas outras virtudes a serem plantadas e cultivadas no seio das sociedades. No momento em que tais mudanças acontecerem e nos reencontrarmos limpos de vícios e de enganos passados, a possibilidade de alcançarmos o reino de Deus passará a ser uma realidade factível.
Pois é, amigos, trago aqui a contribuição do espírito Lins de Vasconcelos com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, que foi feita lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E ele nos diz que o deserto cultural refloriu e a terra adornou-se com as belezas que haviam diminuído. Jesus voltou com as suas legiões sábias, amorosas e venerandas. O Espiritismo propiciou a união do conhecimento intelectual com a fé racional, mediante as conquistas dos seres abnegados da espiritualidade. E também inaugurou a era do espírito imortal e da caridade libertadora, Martinha. Então, Regina, se pensarmos bem, para nos sintonizarmos com os ensinos do Mestre Jesus, do Cristo, que em primeiro momento são somente informações, precisamos estar vestidos com uma túnica nupcial, como essa parábola nos elucida. Recebemos tantos servos do Pai em tantos momentos da história e venha cada um de nós esclarecer estas informações para que as pudéssemos compreender e também colocá-las em prática. Para quê, meus amigos? Para um único fim, para a nossa transformação, essa transformação necessária e obrigatória. No tempo de cada um, né, Martinha? No tempo de cada um. No tempo de cada um. Olha como esse Pai é maravilhoso e paciente. E paciente. Porque nós temos muitas oportunidades, certo, Regina? E nós podemos então reconhecer hoje se ainda somos esse homem velho das histórias, das mensagens, ou se já queremos a transformação. Tirar nossas vestes velhas e colocarmos a nossa túnica nupcial. A nossa túnica nupcial. Porque quando dissestes, o Pai nos respeita. Ele não força, ele deixa teu tempo. Mas em algum momento eu tenho que me dar conta que o homem velho não deve mais fazer parte. E aí ter essa veste nova, Paulo. Eu acho que quando a gente começa a conviver com as pessoas que já estão vestidas dessa túnica, a gente começa a ser, de uma certa forma, ser o exemplo. As pessoas olham e dizem, nossa, como ela está diferente, né? O que será? Está sempre alegre, está em paz. Que bela túnica. Está sempre fazendo, né? Tentando fazer o bem para o próximo. Abraça, dá um sorriso, vai ao mercado, trata todo mundo bem. E todas essas atitudes As pessoas se aproximam para ver de perto essa túnica. É o brilho da túnica que não é perceptível aos olhos. Isso. Viu? É a vibração aquela que a Mas gente aquele estuda. olho que vê. Aquele olho que vê. Muito bem, amigos. Então, nós temos a doutrina espírita à luz do Mestre Jesus nas nossas vidas. E o que acontece? A Regina acabou de falar. Ela esclarece, ela ampara e edifica. Ou seja, já somos outra pessoa. Já começamos a fazer mudanças. Mas antes de tudo isso, temos Deus, o nosso Pai de amor e misericórdia, meus amigos. Por isso dependerá sempre de nós, para que nós possamos então honrar os convites enviados através do seu amor para as nossas escolhas mais felizes. Esse Pai sempre estará conosco. Exatamente. E como legado divino, todo ser humano tem direito à felicidade, viu, Martinha? Fazendo-se então necessário, porém, que todos trabalhemos para conquistar este estado de bem-aventurança, aproveitando com sabedoria as bênçãos divinas que nos chegam cotidianamente. Como você diz, dia a dia nós temos chance, oportunidades. Pensemos, amigos, que fomos criados por Deus e que somos os agricultores das nossas vidas. O Mestre veio e semeou a semente cheia de ensinamentos preciosos. Essa semente, em determinado tempo, germinou em nós. Uma vez germinada, cabe a nós os cuidados em cultivá-la, regá-la, adubá-la, a fim de que ela cresça forte e viçosa, que dê flores e frutos. Somente trabalhando com amor e alegria aproveitaremos essas bênçãos citadas por ti, Paulo. Estou percebendo que você já está com a tua túnica encomendada. Bom, vamos lá. O homem foi criado para ser feliz. Mas não se trata de uma concessão divina pura e simples.
A aquisição resulta do esforço individual e coletivo de ascender a planos mais elevados da vida. Por isso, o nosso necessário esforço, a nossa perseverança e humildade para pormos em prática a lei de amor, da justiça e da caridade. Não é fácil. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, do Kardec, ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta vem de lá: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E nós devemos praticar o que, Regina, então? Praticar a justiça, respeitar os direitos alheios e medir as nossas ações mediante aquela regra de ouro, conforme sentenciou o amado Mestre Jesus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Isto está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 12. Sejamos caridosos também conosco mesmo, amigos, com as nossas imperfeições, para então podermos nos corrigir e elevar ao Mestre e amigo irmão Jesus. Muito bem. Mais alguma coisa a ser dito, Martinha, que eu já vou abrir aqui nosso bloco de considerações finais. Vamos para as considerações, então. Posso então iniciar? Sim. Pois é, na citação "muitos são chamados, mas poucos escolhidos", nós temos aí a representação exata da nossa postura desatenta em adiarmos nossa adesão à verdade espiritual. Todos somos convocados diariamente ao testemunho da nossa fé, essa fé no bem, perante os desafios da vida, para que nos comportemos com ética, bondade e amor. A doutrina está aivada dessas boas virtudes, né? Aliás, uma vez eu citei aqui boas virtudes, mas alguém me corrigiu que virtude sempre é bom, o resto é falha. Pois é, apegados ainda à superficialidade dos valores meramente materiais e sensoriais, como você também disse, você anda dizendo muitas verdades aqui, viu, Martinha? Todos transitórios. Isso é o Evangelho, Paulo. É verdade. Vamos a cada dia recusando o convite que Deus nos faz através de inúmeros portadores da verdade, a fim de que compareçamos todos, sem exceção, à grande festa espiritual, a esta festa de núpcias, entre a vida material e a espiritual, a nossa redenção pelo amor. Eu devo dizer que todos temos já, sob medida, a nossa veste nupcial. Basta termos o valor em mão para adquiri-la, mas não é o valor das moedinhas não, né, Martinha? É um outro valor, né? São outros, não é isso? Outros valores. Então, meus amigos, ouvintes, façamos do trabalho um companheiro de todas as horas, no qual possamos encontrar renovação de energias para o desempenho dos compromissos superiores da vida, porque todo aquele que tem preenchida as horas com realizações enobrecedoras, jamais dispõe de tempo para queixa, para depressão e também para conflitos perturbadores. Bom, trago, meus amigos, as seguintes considerações para o tema de hoje. Transformemos as dificuldades em ocasiões de enriquecimento espiritual. Sem os percalços e problemas do cotidiano, que devem ser superados, ninguém consegue ultrapassar a barreira dos próprios limites. Ou seja, não basta pular a pedra que está no meu caminho. Eu devo trabalhar para superar essa dificuldade que se apresenta e trabalhar com inteligência e persistência até atingir o objetivo, que é ultrapassar a pedra. Pois quem se recusa a esses enfrentamentos que conduzem ao progresso fica estagnado em perigosa paralisia espiritual. Façamos um projeto examinando as nossas possibilidades de realização e, uma vez traçada a meta a atingir, comecemos a executar o plano com entusiasmo, mas evitemos exigir que os demais que nos cercam nos sigam na mesma direção, porque as metas são minhas, pois a cada um será dada a recompensa de acordo com a vontade de melhorar-se, com a dedicação em busca desse aprendizado das melhores virtudes perante o trabalho realizado.
Cada pessoa tem as suas próprias necessidades e aspirações, pois cada ser é individual. Sendo assim, cabe a cada um a decisão dos seus planos. Quem exige dos outros o cumprimento dos deveres, não raro se esquece de executar aqueles que lhe dizem respeito. Valorizemos o milagre das horas, para utilizá-las com sabedoria. Façamos a pergunta a nós mesmos: o que tenho feito das horas do meu dia? Alguém já nos alertou para que façamos uso proveitoso do nosso tempo. Mas, ainda mais importante, é atentarmos para o que fazemos com as nossas horas de folga. Quem permanece aguardando sem nada a fazer, desperta muito tarde para a realidade perdida. Cultivemos também o hábito saudável, amigos, da oração ativa. Qualquer lugar e ocasião nos permite pensamentos superiores, que se transformam em comunicação com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga. Quem não se reabastece na comunhão com Deus, proporcionada pela prece, perde o viço interior, desperdiçando os preciosos recursos da alegria e da paz. Por isso, não percamos a oportunidade criadora, edificante e produtiva. Meus amigos, vamos nos reconhecer então como os convidados para a festa de núpcias? Vamos lá, eu estou dentro. Vamos então, vamos lá para dessa essa festa. Nós temos aí uma oportunidade de usar essa veste adequada, sim, conforme a vontade do Mestre. Sim. Esse grande banquete com as verdades do nosso Pai. E através da mensagem de amor do nosso Mestre Jesus. Meus amigos, então, vamos a esse grande banquete e que nós possamos reconhecer as boas novas vindas, enviadas pelo Mestre Jesus em tantas e tantas ocasiões da nossa vida. E vamos trabalhar firme, né, Martinha, para termos direito a essa veste, né? Isso mesmo, Paulo. E vou te dizer ainda que nós possamos trabalhar as nossas dores, que nós possamos refazer os percursos vencidos. Vamos desenhar novamente esse novo caminho. E junto aos ensinamentos do Mestre Jesus, vamos ser amparados com certeza. Até porque fica bem mais fácil, né? Os novos roteiros amparados por este guia, este mapa, facilitam bastante as coisas. Essa caminhada terrena, ela é possível, então. Sim, bem mais simplificada, né? E eu deixo aqui o convite, como todos nós deixamos, para que nós possamos nos alegrar, permitindo que este contentamento produza paisagens de imensurável beleza para os nossos corações. Porque no momento em que nós vibramos e criamos essas telas mentais, nós já sabemos que estamos também enriquecendo a vida de outros à nossa volta. Tudo isso graças à oportunidade de conhecermos um pouco mais da mensagem do Mestre Jesus através da doutrina dos Espíritos. Acredito que tenhamos explorado suficientemente e com bastante adequação, né, interpretando aí essa grande parábola, e esperamos que os ouvintes também tenham gostado, não é isso, Martinha? Seria muito importante para nós que a mensagem conseguisse chegar nos corações como chegou no nosso. Imagino que sim. Vamos então às palavras de luz. Antes aí uma citação da Regina e voltamos para as nossas despedidas em seguida. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Allan Kardec. Dando
Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados os seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Pois muito bem, então ficamos por aqui, depois de um programa suficientemente explorado. Tentamos ao máximo trazer todos os significados da parábola. Tenho a convicção que conseguimos um bom trabalho, viu, meninas? E estou gratificado, agradeço a audiência de todos que estiveram conosco neste momento e passo a palavra então, me despeço aqui, desejando boa noite a todos e passo a palavra à Regina. Boa noite, amigos, obrigado pela presença de todos que aqui estiveram para esse dia de festa, né? A festa das núpcias. Também convido a todos para o Evangelho daqui a pouquinho, às 21 horas. Obrigada, amigos, pela presença no nosso campo de vibração de amor. Irmãos entre os dois planos aí, terrenos espirituais. Um abraço. Até a próxima quinta-feira.
de encerramento. Senhor Deus, obrigado por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces em que nossos espíritos entram em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que, com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o Teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meio, Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Graças a Deus e que assim seja.